Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de mensalidades escolares e, obviamente, mensalidades das universidades. Em razão da pandemia, muita coisa está sendo discutida a respeito do tema, principalmente diante das dificuldades de muitos dos alunos conseguirem arcar com as suas obrigações perante as escolas e universidades, Então, a par disso, eu quero rapidamente falar um pouco com vocês a respeito das normas que regem o tema de maneira bem sucinta e a seguir dar um pouco do aspecto prático e como a justiça já anda encarando os desafios de decisões a respeito desse tema. Então, primeiro a gente vai falar das normas. Em matéria de educação, nós temos diversas legislações. As principais, obviamente, a Constituição Federal, que está acima de todas as outras que eu vou citar aqui, infraconstitucionais. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a Lei das Anuidades, A gente fala em mensalidade, mas existe uma lei que regula as anuidades escolares e universitárias. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que protege muito as relações envolvendo os prestadores de serviços educacionais. E nós temos o Código Civil, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando aí de pandemia, em relação à teoria da imprevisão. Só que além dessas normas, em virtude do Covid-19, estão surgindo várias medidas provisórias trabalhando e tentando apaziguar a situação das aulas remotas, Então, a partir de agora, eu vou falar rapidamente de cada uma delas para que vocês entendam esse arcabouço todo e como a coisa não é tão simples como parece. Neste sentido, a Portaria 343 de 2020 do Ministério da Educação permitiu, enquanto a ocorrência aí do Covid-19, a substituição das aulas presenciais por aulas à distância, Isso não se confunde com o ensino à distância, Aulas remotas, que é o que a portaria faz a previsão, é apenas e tão somente nesse período de pandemia para aulas ao vivo, Então os professores nos horários de aula entram e ministram suas aulas, diferente do ensino à distância, que tem uma formatação completamente diversa, No sentido de uma formatação padronizada com aulas gravadas, não são aulas ao vivo, na sua formatação, tem tutores, o ensino é diferenciado, Você assiste às aulas gravadas, responde os questionários, depois faz a prova, A portaria 343 de 2020, ela coloca a possibilidade, neste período, da aula à distância, que a gente chama de ensino remoto, Aula remota. O que isso significa? Que não adianta a tese de que eu estou tendo aula em casa, então eu tenho que pagar uma mensalidade menor porque eu estou tendo um ensino à distância. Não, você não está tendo juridicamente um ensino à distância. Você está temporariamente tendo aulas remotas ao vivo com seus professores, Então isso é só para esclarecer, porque tem muita discussão no mercado. As pessoas precisam primeiro aprender a definir o que é ensino à distância e o que são as aulas remotas, Esse é um primeiro aspecto para vocês entenderem os meandros de uma discussão jurídica envolvendo mensalidades escolares. Tivemos também a edição da medida provisória 934 de 2020, que, diante da excepcionalidade do momento que nós estamos atravessando, não torna obrigatório mais os 200 dias letivos de aula, Não tem mais essa obrigatoriedade pela excepcionalidade do momento. Porém, mantém-se as 800 horas de aulas, que tem que ser ministradas. Seja em que período for, vai pegar as férias de julho, janeiro, não importa, A carga horária terá que ser cumprida e não mais os 200 dias
letivos, ok? Indo além, a gente tem tantos outros projetos aí tramitando a respeito das questões das mensalidades, né? Destacando o projeto de lei 1119 de 2020 da Câmara dos Deputados e o 1163 de 2020 do Senado Federal, né? Onde nesses projetos eles sugerem aí, né, fazem a proposta de uma redução de 30% dos valores das mensalidades escolares e também de universidades, desde que essas não estejam conseguindo cumprir com as aulas remotas, né? Então, tudo isso ainda é projeto de lei. Existe também um projeto da Câmara da Assembleia Legislativa de São Paulo, também com essa redução de 30% das mensalidades. Porém, nada disso está aprovado, nada disso está vigorando, né? São projetos que estão tramitando aí pelas respectivas casas legislativas. Particularmente acredito que esses projetos de leis com redução aí de 30% nos valores das mensalidades, ainda que aprovados, eles tendem ao fracasso, né? Por quê? O estado do Ceará, por exemplo, ele aprovou, né, uma lei, acabou aprovando uma lei no sentido de redução, essa redução linear, que também não poderia ser dessa forma, né? Cada caso é um caso, cada estado é um estado, cada estabelecimento de ensino é um, então a gente não pode colocar todos no mesmo balaio, né? Então, eles conseguiram, né, a aprovação no estado do Ceará desse projeto de lei, virou lei, a redução de 30%, porém, a Confederação aí dos Estabelecimentos de Ensino já entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que não compete, né, ao Estado legislar nesse sentido, né, no sentido na área, no âmbito da educação, no sentido de, como, entre aspas, aí, tabelando, né, diminuindo num percentual único os valores de mensalidades escolares e universitárias, né? Isso realmente não é cabível. Então, na minha ótica, numa opinião bem... e olha que eu sou consumerista, este não é o momento, esta não é a oportunidade de se ficar digladiando judicialmente, pedindo as reduções de valores. Tal e qual como eu falei no meu vídeo das locações, eu entendo que o momento tem muitos pais, obviamente, e muitos trabalhadores que cursam aí as universidades passando por problemas, né, financeiros. Então, sempre unir os alunos de uma mesma classe, de uma mesma escola, né, bolarem através de um advogado de confiança uma notificação explicando a situação, que cada pai consiga pontuar, né, que cada trabalhador, que cada cidadão consiga pontuar a sua verdadeira redução de valores, né? Não precisa, obviamente, abrir a vida toda, mas há possibilidades, dependendo dos tipos de profissão, de se comprovar, ou ainda que no mercado informal, de que teve uma redução de vencimentos, né? Então, a primeira coisa, notifica, conversa, marca uma reunião com o diretor da escola, da universidade, tente chegar a um consenso, a um bom senso, como eu disse também na outra matéria, né, no meu outro vídeo. Então, sempre desse lado, buscando a melhor solução, né? A questão jurídica, no momento, do jeito que está essa bagunça de normas, de interpretações, tende ao fracasso, tende muitas das vezes de não conseguir uma redução de mensalidade. Lógico que enquanto eu estou falando com vocês, está tendo uma procedência, uma cautelar, uma liminar, concedendo a redução aí para um ou outro aluno especificamente. Mas a gente sabe que a regra não é essa, e que lá adiante o que foi concedido agora pode ser cassado e a diferença de mensalidade de desconto ter que ser paga. Então, parece em princípio que eu estou falando contra a minha própria profissão, né? Eu deveria estar falando aqui, não, entrem, lutem pelos seus direitos. Lógico, é um momento de se lutar sim pelos seus direitos, isso é óbvio. Porém, isso deve ser feito com muita empatia,
né, com muito bom senso. Se colocar no lugar do outro, entender as questões do diretor da escola e o diretor da escola entender o que os pais também estão passando, né? Eu acho que só a união de todos nós, né, todos juntos e de mãos dadas nesse momento, é que nós realmente conseguiremos sair dessa crise que, para mim, após a Segunda Guerra Mundial, é a pior que o nosso planeta Terra aqui está passando. Tá bom, pessoal? Agradeço demais a paciência de vocês aí em assistirem esse vídeo. E se gostaram, por favor, curtam, deem aí o seu like, acompanhem aí nas páginas. No meu Instagram já tem uma série de matérias a respeito do tema, no meu site, o Facebook. E lógico, tem alguma dúvida, é possível que eu as esclareça? Coloque a sua dúvida aí, dê sugestão de tema que a gente está junto. Nesse momento, ninguém está aqui para captar cliente, para levar alguma vantagem. A gente está aqui para cumprir a nossa missão. E o advogado tem essa missão de levar o conhecimento da lei, de levar as interpretações para os consumidores, para os cidadãos, para que esses possam estar um pouco mais bem informados com o que está acontecendo e para que tomem resoluções e decisões melhores aí nas dificuldades e nesse momento de desafios que todos nós estamos passando. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Thank you.